Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vivo para te adorar sem reservas. Me entrego a ti. És o meu prazer. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus. Graça maravilhosa que me leva a desfrutar da tua presença e do amor que me
comigo. Provai e vê o quanto Ele é bom. Feliz é o homem que confia no Senhor. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Coloco em Ti os meus anseios, pois sei que tens o melhor para mim. E mesmo sem saída, sei que Tu és por mim. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Sempre te amarei. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me dos meus temores. Graça e paz, queridos, que a presença do Senhor possa inundar a sua vida nessa noite, que você possa ser preenchido por aquele que é o motivo de estarmos aqui reunidos. Ele é o centro do nosso coração, Ele é o centro da nossa existência. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você estiver nesse momento e fazer uma oração onde você vai se quebrantar diante da presença do Senhor, onde você vai se derramar diante dele, que é o motivo da nossa existência. Por Ele que nós vivemos, existimos, nos movemos. E ao Teu nome, Senhor Jesus, nós queremos entronizar. O Teu nome nós queremos louvar. Que nós possamos diminuir a cada dia para que o Senhor cresça em nós. Que Teu Espírito tenha liberdade para ministrar os nossos corações. Que o Senhor possa falar de forma poderosa aos nossos corações através deste culto ao Senhor. Que nós não sejamos apenas telespectadores, mas que nós possamos prestar um culto de louvor, de adoração ao único que é digno e ter os nossos corações rendidos e derramados diante da Tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Que você possa se derramar diante da presença do nosso Senhor e Salvador, porque Ele está aqui, Ele está com você nessa noite, e que Ele possa ministrar os nossos corações. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor.
amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te adoramos, Senhor Jesus, e não há outro como o Senhor. Por isso nos rendemos. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso e não há outro, não há, não há. Dizer que és formoso. Aleluia! E que bom podemos contemplar, ainda que em partes, a formosura do nosso Deus, a presença do nosso Deus, a glória do nosso Deus, ainda de uma forma pequena, porque no céu e na eternidade contemplaremos na plenitude quem Deus é e toda a sua glória. Mas enquanto aqui nós ainda estamos contemplando parte dela, que você possa celebrar, porque você faz parte do banquete do nosso Rei. Você faz parte de uma nação, e é a nação celeste. Que você celebre o nome dele e glorifique a ele, porque ele é um Deus glorioso. Vamos louvar com alegria. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor
Nesse momento nós vamos poder, de coração aberto e rendido diante do Senhor, voltar os nossos corações centrados àquele que é digno de tudo em nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor e deve voltar para Ele em forma de gratidão, de glória, porque Ele é digno. Se você puder entregar o seu coração diante do Senhor nesse momento e pensar tantos motivos que nós temos para agradecê-lo, porque Ele tem sido bom. Ele tem sido bom na provisão sobre a nossa casa. Ele tem sido provedor sobre a nossa vida. Ele tem sido bom em nos nutrir e nos suprir em tantas coisas e nos dar muito além do que nós pedimos ou nós pensamos. O nosso Deus é bom. Você terá o privilégio e a oportunidade de, através do QR Code que vai aparecer na sua tela, participar e devolver ao Senhor seus dízimos, a sua oferta, contribuindo e fazendo parte também com os seus recursos, com o seu bem, de tudo aquilo que Deus tem feito na sua missão e no seu reino aqui na terra, e que o Evangelho de Cristo possa realmente expandir para louvor e glória do nome dEle, e que sempre nós possamos estar com a essência dos nossos corações guardada nele, e que Ele seja a verdadeira essência da adoração, das nossas vidas, da nossa devoção, e que em tudo Ele seja engrandecido. Abri meu coração.
Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Que os nossos corações todos os dias, Senhor, estejam desejosos de ter um encontro contigo verdadeiro, não apenas por protocolos, não apenas para garantir que tivemos um devocional no dia, mas que sejamos todos os dias desejosos da tua presença, de um tempo contigo. Temos o nosso secreto com o Senhor, porque para onde nós iríamos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós queremos te louvar porque reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Queremos te agradecer porque mesmo sendo tão falhos, podemos te louvar e podemos participar de tudo aquilo que o Senhor tem feito com a tua missão aqui na terra. Nós te louvamos porque a tua provisão tem alcançado as nossas casas, as nossas vidas, e nós podemos também devolver parte, Senhor. Que cada um aqui que contribuiu possa ver a poderosa mão do Senhor, suprindo ainda mais as suas necessidades e reconhecendo que tudo vem de ti. E que cada recurso aqui confiado a esta igreja possa ser administrado de forma sábia, para que o teu reino avance e as pessoas conheçam que Cristo Jesus é a resposta e que Jesus é suficiente e Ele é o nosso Salvador. Que o Senhor seja exaltado e que os nossos corações estejam preparados para ouvir da boa semente que é a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Graça e paz, amada igreja, mais uma oportunidade temos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com cada irmão. E o texto que Deus tem trazido ao meu coração, ele primeiramente confrontou muito a minha vida essa semana e espero poder repartir um pouquinho com vocês. O título desse sermão, ele vem de um texto-chave de 1 Timóteo 4, que ele diz assim: tem cuidado de ti e da doutrina. Fazendo isso, salvarás a si e a outros. Nesse nosso tempo, eu não gosto tão somente de falar que estamos vivendo tempos difíceis, porque parece que a gente vai ficando cada vez mais acuado, mais temeroso, mas nesse momento aqui eu queria compartilhar com vocês uma força que temos através da palavra de Deus e fortalecer a sua fé para que você entenda que a verdade que habita em você, por meio de Cristo Jesus, e que tem renovado a sua mente, essa verdade, ela é algo muito precioso, que pode impactar muito este mundo. Então, ao invés de olharmos para desafios grandes, a gente pode olhar para a constância e a profundidade daquilo que temos na palavra de Deus. Quero começar esse momento orando por cada um de vocês, em seguida estar ali meditando no texto. Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estudar a sua palavra, nos aprofundar nela e que realmente cada coração que está assistindo, ó Pai, nesse momento e se voltando, ó Pai, para prestar atenção na sua palavra, ó Pai, que eles estejam sedentos e abertos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer ensinar, ó Deus. Corações ensináveis e prontos para obedecer e viver uma vida abundante no Senhor. Então somente, ó Pai, nos conduz na sua palavra, ó Pai, com a iluminação do Teu Espírito Santo, para que o nosso entendimento seja claro e a nossa prática, Pai, possa ser convicta, Pai, e dada uma direção, Pai, que vem do Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente vai ler o texto, gostaria que os irmãos abrissem comigo o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo e depois se atentar em alguns versículos. Então, vou dar alguns minutos para que você possa abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4.
texto diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-o com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e as ensine. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, essa carta foi escrita por Paulo a Timóteo. Quem era Timóteo? Lá em Atos, a gente vai entender um pouquinho. Atos 16:1, o texto vai dizer assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam o número daqueles que iam sendo salvos. Então, Timóteo era um jovem com muito potencial, fiel ao Senhor, e Paulo já conhecia essas irmãs e ele via o bom testemunho que Timóteo dava também na comunidade. E ele fala: olha, Timóteo, me segue, vamos juntos para essa obra. Em determinado momento, Paulo ele foi designado a estar ali cuidando da igreja de Éfeso, encarregado pela igreja de Éfeso. E essa carta ela tem um propósito de fortalecer o caráter, a disciplina e a responsabilidade dos irmãos na fé ali sobre a influência de outros. Então, o que estava acontecendo mais ou menos na igreja de Éfeso nesse momento? Muitos falsos profetas, muitas pessoas com a mente impura, eles estavam ensinando falsos ensinos, eles estavam distorcendo a palavra de Deus por seus próprios interesses. A gente vê isso no capítulo 4, onde o texto diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia, eles falam mentiras e têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então essas pessoas, quando Paulo fala, eles têm a mente cauterizada, eram pessoas que se infiltravam ali diante da comunidade com seus próprios ensinamentos. Muitos deles tinham uma base, tinham uma vivência,
mas por não viverem na verdade e flexionarem e flexibilizarem a verdade como algo que eles poderiam manipular, eles estavam passando a ensinar coisas que não eram verdadeiras segundo a sã doutrina. Então Timóteo, ele é convocado por Paulo a estar ali combatendo esses falsos ensinos. Então a gente vai ver desde o capítulo 1 que isso já estava acontecendo, mas ao longo da carta toda, essa era a missão dele. Então, trazer a igreja de volta à sã doutrina. E esse texto que a gente vai estudar, ele nos chama a atenção para 4 áreas essenciais da vida cristã e ministerial. Então, o caráter, a disciplina, a responsabilidade e a influência sobre outras pessoas. Talvez você, já estudando esse texto, veja que Timóteo era um ministro de Deus, era uma pessoa designada ao ministério, mas qual a diferença de você, que talvez não seja um ministro de Deus, não seja um pastor ou um evangelista, alguém que está diretamente envolvido com o ministério, e qual a aplicação desse texto para a sua vida? Entenda que antes de Deus chamar apóstolos e designar pastores, mestres, Deus chama todos aqueles que são salvos para serem discípulos de Cristo, para serem embaixadores, representantes dele. Então, o ministro, e talvez a exigência de Paulo sobre Timóteo aqui, ela vem porque ele é um modelo, ele é um exemplo sobre o rebanho. Mas imagine que a sua vida, ela, diante de Deus, ela tem a mesma expectativa. Deus quer que você seja renovado, seja despido do velho homem, renovado do velho homem e revestido de uma nova natureza que procede de Cristo. Então, nada muda quando a gente entende que estamos representando Cristo e o nosso processo de santificação deve exaltar a glória dele. A diferença é que o ministro ele vai ser cobrado porque ele vai ter ali, primeiro, muitas características para que ele vai ser provado, e a gente vê em Timóteo, olha, não pode ser dado ao vinho, tem que ser marido de uma só mulher. Então, algumas características, elas pressupõem um bom testemunho para aqueles que vão ouvir terem uma boa referência daquele ministro. Mas o ponto aqui é que esse texto ele deve confrontar a gente a ter um caráter, uma disciplina e uma responsabilidade para representar Cristo e assim ser um embaixador de Cristo. E eu gosto de pensar da seguinte forma: imagine que na pior das hipóteses, onde o nosso mundo ele pode chegar a uma guerra, a uma perseguição extrema e severa, se você, deslocado de uma igreja, não podendo congregar, você for aquele que vai continuar a levar a palavra de Deus para aqueles que os cercam, se você em determinado momento estiver isolado em um interior e depender de você, que você leve a sua doutrina, como estará o seu coração? Como as pessoas que dependerão de você ou dependem de você ao seu entorno, como elas têm visto a doutrina e como a sã doutrina tem saído de você? Então, é muito fácil a gente falar, não, esse texto é só para ministros, é só para aqueles que presidem na igreja, mas não, esse é para todo aquele que se chama discípulo de Cristo e o serve com responsabilidade, Então, como ministros de Cristo, a convicção da verdade nos leva a apontar uma direção, nos leva a apontar a direção da verdade por meio de um exemplo de vida. Então, a nossa convicção na verdade, ela vai apontar a verdade sobre outros por meio de um exemplo de vida. Se a gente só apenas conhece, mas não pratica, isso é incompleto. As pessoas não sentem firmeza. Mas se a gente vive com intensidade aquilo que a gente diz crer, as pessoas são tendenciadas, as pessoas tendem a olhar para você como alguém que tem coerência naquilo que fala. Então, basicamente, a gente vê aqui que Timóteo era um jovem líder encarregado pela igreja de Éfeso e Paulo escreve essa carta para orientá-lo quanto à organização da igreja e ao enfrentamento dos falsos ensinos e ao encorajamento no ministério. Em 1 Timóteo 4, 1 a 5, Paulo ele alerta sobre esses falsos mestres
que, influenciados pelo engano, distorciam a verdade e ensinavam práticas contrárias à palavra de Deus, como proibindo o casamento, restringindo alimentos que o próprio Deus criou e abençoou. O ponto central disso é que aquilo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão, segundo a sua palavra. Se a gente fazer uma rápida observação em outros textos, sobre os alimentos, a gente tem Marcos 7, versículo 18, dizendo assim: Jesus lhes disse: então vocês também não entenderam, não compreenderam que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode a contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, quando a gente conhece a verdade, eu não sei você se hoje você deixa de comer coisas por entender que aquilo pode contaminar. Mas a palavra de Deus diz, olhe, consagre isso a Deus, abençoe a Deus e isso não vai te contaminar. Não considere impuro aquilo que Deus considerou puro. E ele atenta nesse texto sobre o nosso coração, o que realmente sai do nosso coração. Aquilo é que mostra que estamos impuros. Aquilo que entra e deixamos entrar no nosso coração é aquilo que traz impureza à nossa vida. E em relação ao casamento também, claramente em Hebreus 13:4, o versículo diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, facilmente, conhecendo a verdade, a gente combate qualquer falácia e qualquer ensino que não vem da palavra de Deus. Então, a missão de Timóteo aqui era realmente combater essas pessoas pelo reto ensino e trazer essa sustância na vida da igreja. Com isso, os versículos 6 a 10, eles vão apresentar para a gente um pouco sobre a convicção que devemos ter da verdade. Então imagine, você quer pregar sobre outros e viver uma verdade, até mesmo para que você não se perca com mentiras, você precisa ter a convicção daquilo que você crê. É claro que no nosso processo de santificação, de crescimento, não compreendemos minimamente o suficiente do que Deus gostaria que compreendêssemos e vivêssemos. Mas pelo meditar, pela regularidade, pela dedicação na palavra de Deus, a cada dia, Deus vai trazendo a nós a verdade, nos tirando tudo aquilo que não procede do Senhor. Então Paulo ele ensina aqui que para ser um bom ministro de Cristo, Paulo deveria ser alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina. O verdadeiro servo de Deus não vive de opiniões, tendências ou fábulas, mas da verdade revelada por Deus. Por isso ele deveria rejeitar aquilo que não edifica e dedicar-se à piedade. Muito interessante aqui, no versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Ou seja, Timóteo, não perca tempo combatendo e tentando interagir com essas fábulas. Não perca tempo, mas dedique-se na piedade. Dedique-se, esmere-se em conhecer com profundidade aquilo que Deus tem ensinado para você. E com isso, apenas rejeite, deixe de lado. É claro que em nossa vida cristã, muitas vezes, o alimentar, influenciar outros, pregar sobre outros, a gente vai precisar combatê-las ouvindo a pessoa e depois trazendo a nossa compreensão que ela não tem uma brecha, que ela não tem um buraco. Se a gente for analisar todas as visões do mundo, seja a teologia da prosperidade, seja a questão de abstinência a alimentos, tudo em algum momento vai ter um buraco onde é insustentável. É uma prática insustentável. O viver debaixo da lei é insustentável, mas renovar a nossa mente pela graça e ter a misericórdia de Cristo
nos santificando e nos purificando a cada dia, isso é o que procede da verdade. Então, por conhecer a verdade, expor a verdade, a gente tem um caminho seguro e completo no Senhor. Então, Paulo ele usa essa linguagem mais para frente do exercício físico. Assim como o corpo precisa de treino, a vida espiritual também exige disciplina. A piedade não acontece por acaso, ela é cultivada por meio da palavra. Mas entenda que ele não rejeita o exercício físico. Ele diz aqui no 8, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem um valor para tudo. E ele vai falar para a nossa vida agora e para a vida eterna. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o exercício físico. Cornel McWee, ele traz no livro Amado Timóteo, que é um livro muito especial para pregadores, ministros, aqueles que estão iniciando a caminhada de pastoreio de igreja, de presidir na igreja. Ele vai trazer cartas de vários pastores baseadas no texto de Timóteo e ele vai trazer ensinos muito práticos para a vida desses pastores. E ele diz assim, não negligencie as coisas como não negligencie coisas como descanso e exercícios, enquanto você continua com o árduo trabalho do ministério. Na sua idade, isso pode até parecer completamente desnecessário, mas se você estiver fazendo planos a longo prazo, então precisa correr como se estivesse numa maratona, e não como se fosse correr os 100 metros livres. E ele vai continuar aqui. O famoso Robert Murray, da Escócia, morreu num sábado, dia 25 de março de 1843, com apenas 29 anos. Seu clamor enquanto morria era: o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que devo fazer agora com a mensagem? Então, um tipo de vida equilibrado vai evitar que este tipo de confissão dolorosa, no fim, vai evitar esse tipo de confissão dolorosa no final da sua vida. O que essa ilustração ela diz? Olhem, Deus me deu um potencial, deu habilidades, e o meu corpo seria o meu cavalo, aquele que vai movimentar e levar essa mensagem aonde Deus quiser. Mas se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha saúde, não adianta eu ter a eloquência, não adianta eu conhecer essa doutrina se eu não conseguir chegar aonde Deus quer que eu chegue. Então, é claro, existe o equilíbrio, mas essa menção do exercício físico diante da piedade, ele tem pouco proveito, exercite-se mais na piedade. Não adianta você buscar somente a sua melhor performance, seja física, seja em relação à saúde, se a piedade ela ficar de lado. Porque a piedade ela vai gerar uma prática e uma atuação para os dias de hoje e para a vida eterna. Então ele vai dizer assim, a piedade, porém, tem um valor para esta vida e para a eternidade. Ela sustenta o crente no presente e o prepara para o que há de vir. Então, esse ponto aqui, a gente pode ver que o propósito do servo de Deus, que trabalha e persevera, é a esperança que está no Deus vivo. A quem vive para Deus entende que há algo muito maior do que as coisas passageiras dessa vida. Então, essa convicção de eu buscar intensamente a palavra de Deus, viver para ela, me leva a tanto cuidar da minha vida, mas a entender que a piedade ela é algo diário, porque eu preciso dela, eu preciso da sã doutrina para viver cada novo dia com a renovação da minha mente. Então, uma aplicação para essa primeira parte a convicção do verdadeiro servo de Deus se revela em uma vida alimentada pela verdade e que rejeita o engano, mas se dedica à piedade, sabendo que ela tem um valor eterno. Então, é uma vida que se alimenta a cada dia da verdade, rejeitando. Mais para frente eu vou trazer uma frase onde a gente precisa, de fato, questionar aquilo que temos aprendendo com a palavra de Deus. Não é porque, poxa, esse pastor, ele vem e eu conheço ele há muitos anos. A gente que está no ministério pastoral, a gente vê que muitos pastores começaram bem a caminhada cristã, mas por algum momento, por se desvirtuar da verdade, eles passaram a ter um liberalismo teológico,
a passar a ensinar e flexibilizar a palavra de Deus para que ela se adeque a esse tempo, à cultura desse tempo. E a palavra de Deus, ela não muda, ela não passa. E ela é viva e verdadeira, independente da época. Então, o segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos é o direcionamento da verdade. O versículo 11 a 13, ele vai dizer assim: ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo aos fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, depois de falar da convicção, Paulo ele mostra que a verdade também precisa ser direcionada à igreja. Timóteo deveria ordenar e ensinar essas coisas com firmeza, independente da sua idade. A gente pesquisando, a gente entende que Timóteo, nessa altura, ele tinha entre 30 e 35 anos. E tinha idosos, pessoas mais velhas, com muito conhecimento bíblico. Mas a questão de Timóteo não era se envaidecer por ele compreender e se dedicar na palavra. Ele ter uma prepotência, falar, olha, eu sou melhor que vocês. Mas pelo contrário, pelo exemplo, ele deveria não se deixar se intimidar pelo fato de ele ser jovem, mas direcionar a igreja com a palavra, com essa convicção. Então, Paulo mostra que a verdade precisa ser direcionada à igreja e Timóteo deveria ensinar essas coisas com firmeza. Mesmo sendo jovem, ele não deveria permitir que a sua idade fosse um motivo de desprezo. A resposta para isso não seria impor uma autoridade pela força, mas conquistar um respeito por meio do exemplo. E Paulo destaca que Timóteo deveria ser padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, o que isso quer dizer? A sua vida precisava confirmar essa mensagem. As suas palavras deveriam edificar a igreja. O seu amor deveria moldar a conduta. Então, a intenção dele, por amor àquele corpo, por amor à palavra de Deus, por amor à verdade, deveria moldar a sua conduta. E a sua fé deveria demonstrar uma firmeza constante. E a pureza, marcando assim as suas atitudes e as suas intenções. Imagine, nesse texto também, nesse livro Amado Timóteo, Spurgeon, o autor ele traz uma citação de Spurgeon, onde ele diz assim: um pastor que se desvirtua da palavra de Deus, comete um adultério, comete um deslize, ele deveria ser submetido a um crivo muito maior para que ele voltasse a pregar. Porque uma vez que ele é um exemplo para o rebanho, uma vez que ele é um exemplo e ele é um testemunho vivo da fé, você tem que ter uma grande responsabilidade ao colocar pessoas para ministrar essa palavra. O que muda da gente? Por que como irmãos em Cristo, como discípulos de Cristo, não devemos ter a mesma responsabilidade? Se tememos ao Senhor, temos que ter a convicção de que a nossa vida representa não a nós mesmos, mas representa ao Deus Criador. Então, essa responsabilidade de um ministro, ela deve ser a mesma para nós que se dizemos discípulos de Cristo. Então, um exemplo de firmeza da nossa convicção no Senhor, mas principalmente de pureza marcada pelas nossas atitudes e intenções. Então, além disso, Paulo também orienta a ele dedicar-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Teve um professor de seminário que ele falava assim para nós: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e tão somente se lermos ela já começa a fazer um processo de mudança e de transformação. Quantas vezes temos a oportunidade de ministrar? Essa semana eu estava conversando com uma irmã e ela testemunhando que eles tinham uma prática de oração no seu ambiente de trabalho, mas com os afazeres, com as dificuldades, eles deixaram de ter essa prática e isso também eles sentiram o ambiente de trabalho muito mais pesado. E entendendo que eles deveriam voltar a trazer isso entre os cristãos ali, não como uma prática de imposição a todo o ambiente de trabalho, mas
entendendo que eles deveriam santificar o seu lugar ali, o seu ambiente de trabalho com a palavra, por meio da oração, eles se reuniram, os cristãos, e começaram. E eles perceberam que naquela semana a unidade de saúde estava um caos, os ambientes estavam muito contrituosos, mas eles sentiam no ambiente de trabalho deles, naquele setor ao qual eles se dedicaram, uma paz que excedia o entendimento daquele momento. E as pessoas começaram a perceber e falar, olha, eu quero estar orando com vocês, eu quero estar lendo com vocês. Às vezes é algo simples, ao nosso ver, mas que traz muito efeito e traz uma profundidade na nossa reflexão. Você ler um simples versículo e entendê-lo diante daquela realidade, pensar naquele versículo ao longo do dia, isso traz um alimento para a sua alma e vai renovando a sua mente. Você orar e consagrar aquele ambiente de trabalho, consagrar todos os desafios que você terá naquele dia junto com a sua equipe, mostra que não está na sua própria força. Mas Deus está contigo, Deus está à frente e Ele vai dar a direção. Quantas vezes a gente sofre por nos precipitarmos em acharmos que estamos prontos e preparados para tudo. Mas Deus, Ele quer que estejamos com Ele dependentes e sedentos para que a cada dia Ele nos alimente em mais profundidade, em níveis mais profundos, com alimento cada vez mais sólido. Então, essa aplicação, a aplicação desse ponto, onde a gente vê que o direcionamento da verdade deve ser proposto por nós, onde a gente ensina, onde a gente evidencia a nossa fé, a aplicação seria mais ou menos assim: somos chamados não apenas a ensinar a verdade, mas a vivê-la de modo visível, que as pessoas vejam essa verdade a partir de nós, para que a nossa vida fortaleça a mensagem que anunciamos. Então é muito fácil falar, olha, faça isso, faça aquilo, viva dessa forma, mas enquanto nós não vivermos, aquilo não passa de meras palavras. Acho que todos já conhecem muito bem o exemplo, né, de um pai que fala, filho, não fume, isso faz mal para você. Mas ele mesmo fuma e acaba com a sua própria vida. Qual é a chance de o filho compreender que realmente aquilo faz mal, de seguir esse exemplo? Então, seja um exemplo, tenha um bom proceder, aprofunde-se, tenha convicção na doutrina, mas que você também direcione ela sobre outros por viver essa convicção. E, em terceiro lugar, Paulo ele também prossegue lembrando que Timóteo que ele havia recebido um dom de Deus, reconhecido publicamente pela igreja. E isso mostra que o ministério não nasce apenas de um esforço humano, mas de uma ação soberana do Espírito. Queria ler os 3 últimos versículos com vocês. Diz assim: não seja negligente quanto ao dom que você recebeu, o qual foi dado mediante a profecia com a imposição de mãos ao presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto as que o ouvem. Então, ser um exemplo para a verdade, diante disso, Paulo ele deveria dedicar-se completamente àquilo que Deus lhe confiou. Não poderia se acomodar em seu progresso espiritual e ministerial. Ele deveria ser visível o seu progresso. Então, imagine, todos nós somos dotados de dons. Talvez um para pastorear, outro para ensinar, outro para servir, outro para ser hospitaleiro, mas naquilo onde você expressa a verdade de Deus. Imagine que somos imagem e semelhança de Deus, corrompidos pelo pecado, mas nessa multiforme graça de Deus sendo derramada sobre nós, mesmo pecadores, cada um de nós representa algo, está vivendo algo que representa o Senhor. Então talvez eu tenha sido um grande exemplo em meu momento de vida onde eu crio filhos. Na criação dos meus filhos, ensinando eles no temor do Senhor, sendo crianças que amam ao Senhor desde pequeno, e eu posso ser uma referência, e diante de um mundo onde não tem referência, eu posso ser esse exemplo. Mas o jovem, mantendo pura sua conduta, ele vai representar também que Deus está no controle de sua vida, e mesmo ansioso com
com o seu futuro, com a definição de sua carreira, ele pode descansar e confiar no Senhor. Mas enquanto isso, ele esmera-se no estudo, ele se aprofunda, ele busca o Senhor. Em relação à sua pureza, diante de um mundo tão devasto e corrompido, ele fala, olha, Deus planejou algo muito completo no casamento. Algo que não é meramente algo para saciar um desejo da minha carne, mas algo que, selado com o próprio Espírito Santo, o casamento ele exemplifica uma unidade na diversidade, e o sexo, a intimidade do casamento, ele representa essa união, essa unidade, esse compromisso. Então, a palavra de Deus ela vai falar muito sobre o propósito do casamento, que é você apresentar um ao outro diante de Deus como algo excelente. Juntos serem edificados e fortalecidos em unidade para a glória de Deus. Então, o jovem ele é um exemplo. Eu sou um exemplo como pai, e cada um vai vivendo esse exemplo. Mas no seu dom, o amar o próximo, o servir o próximo, isso representa um amor de Deus sacrificial. Então, cada um de vocês conhece aquilo que Deus tem te capacitado, aquilo que Deus tem te usado, mas o desafio aqui não se acomode, não negligencie aquilo que Deus colocou diante de você. Claro que nós, pastores, ministros, a gente deve ter a visão do reino, do amor pelas ovelhas, não como uma obrigação, mas como algo onde estamos levando esse rebanho para mais perto do Senhor. E ele vai dizer assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A ordem é significativa. Primeiro cuidar da própria vida e depois cuidar da doutrina. Isso nos ensina que não basta ter conteúdo certo se a vida estiver desalinhada. A verdade precisa ser vivida antes de ser transmitida. Então, você tem o seu dom, você tem as suas atribuições, aquilo que Deus tem direcionado, seja no seu ambiente de trabalho, seja como pai, seja como avô, deixando um legado para a próxima geração com a sua experiência de vida. Você precisa cuidar de ti mesmo, cuidar da doutrina, alimentar a sua fé, continuar o seu progresso espiritual para que ele seja visível aonde quer que você esteja. E concluindo todo esse ponto aqui, ao perseverar nisso, Timóteo preservaria a si mesmo e também aos seus ouvintes dos erros enganosos dos falsos mestres. Aqui, salvar tem o sentido de guardar, preservar e livrar aqueles que o ouvem do desvio. Então aqui, a salvação, ela não é a salvação de Cristo. Aqui pressupõe que aqueles irmãos que estavam sendo ensinados e cuidados, eles já tinham a compreensão da verdade. Mas fazendo isso, salvarás a ti mesmo e ao próximo, dos desvios e daquilo que o mundo contaminado, aquilo que a astúcia de Satanás tenta distorcer na sua mente, pela convicção e pela busca e intensidade na palavra de Deus, você permanece firme e ajuda a outros, com uma fé visível e perseverante. Então, o servo de Deus ele deve usar o dom que recebeu com dedicação, cuidando da própria vida, da sua doutrina, para crescer espiritualmente e assim poder proteger os outros do erro. Quantos de nós queremos e oramos para que os nossos filhos eles cresçam nos caminhos do Senhor, conheçam a verdade e não sejam enredados pelo mal, pelo engano, mas começa na gente. Comecem em vivermos essa convicção na palavra de Deus e também aplicarmos, torná-las visíveis sobre os nossos filhos. Não se trata de uma religiosidade ou de uma imposição. Olha, me siga. Você está debaixo do meu teto, você vai para a igreja. Mas transformar essa verdade como a única verdade no coração deles. A ponto de, facilmente, por você conhecer a palavra de Deus, você sabe, poxa, isso é vã, isso é correr atrás do vento. Mas expõe isso de uma forma simples aos seus filhos, ao seu ambiente de trabalho, para que eles compreendam que em Cristo temos uma vida abundante e completa, sem que nada nos falte. A conclusão é que Paulo nos mostra que uma vida cristã saudável não se sustenta apenas em conhecer a verdade, mas em viver essa verdade com integridade. Cuidar de si mesmo e da doutrina não é opcional, é essencial para permanecer firme
em um mundo marcado por engano, confusão e superficialidade. Então, mais do que falar, olha, esse mundo é desafiador, é cansativo, estamos passando tempos difíceis, você tem uma verdade. Você tem algo completo na palavra de Deus. Exercite-se, cuide da piedade, exercite-se na piedade. Não foque em coisas supérfluas, cuide sim do seu corpo, mas exercite-se na piedade. Cuide de ti e da doutrina, para que você possa cuidar a outros. Então, hoje, mais do que nunca, Deus continua chamando homens, mulheres, que não apenas conheçam a verdade, mas a encarnem em seu próprio modo de viver. A nossa vida se torna uma mensagem viva, e a mensagem que nos transforma é a mesma verdade que Deus usa para alcançar outros através de nós. Então guarde isso. A mensagem que Deus usa para nos transformar é a mesma mensagem que Deus nos leva a alcançar outros com essa mesma verdade. Então, a ideia central de tudo isso, a grande ideia desse texto seria: como ministros de Cristo, a convicção da verdade, ela nos leva a apontar a direção da verdade por meio do próprio exemplo de vida. E para a gente concluir, algumas aplicações práticas, elas devem vir sobre a nossa vida e serem colocadas em prática no decorrer dos dias. Cuide primeiro da sua vida espiritual, não negligencie a palavra e a oração. O culto na igreja, ele não substitui uma devoção pessoal todos os dias. Não é incomum a gente ter essa compreensão de que eu preciso me alimentar todos os dias para que eu esteja bem, meu corpo esteja alimentado e saudável. A palavra de Deus é a mesma coisa. Como eu posso me manter saudável espiritualmente se eu deixo para prestar esse culto e para abrir a palavra de Deus para me alimentar somente no domingo? Seja coerente, se alimente uma vez na semana, se assim você entende que a sua vida espiritual é suficiente. Faça esse teste. Paulo, ele diz aqui, de uma forma com muita propriedade, olha, o exercício físico, o cuidado com o físico, ele tem a sua utilidade, mas a piedade, o exercício na piedade, ele é para essa vida, ele é diariamente, e ele também constrói algo para a eternidade. Filtre o que você consome espiritualmente. Nem tudo que parece cristão, de fato, é bíblico. Então, desenvolva um discernimento à luz da palavra de Deus. Nem tudo que parece cristão é de fato bíblico. A nossa referência está na palavra de Deus e não naqueles que da parte de Deus ensinam. Essas pessoas, elas tinham jargões e essas pessoas que Timóteo está combatendo tinham uma linguagem muito persuasiva. Tinha um evangeliquez, um linguajar, que talvez eles tinham conhecimento, mas em pontos estratégicos, eles desvirtuam a palavra de Deus. Se a gente não ficar atento em comparar aquilo que está sendo pregado com aquilo que está sendo lido na palavra de Deus, a gente facilmente pode se deixar enveredar por uma falsa doutrina que não vem do Senhor. Terceiro, seja um exemplo no cotidiano, no trabalho, na família, na igreja, nas redes sociais, viva de modo coerente com o Evangelho. Desenvolva uma disciplina espiritual, de crescimento espiritual, e faça isso de forma constante. Então seja um exemplo, mas também seja constante em sua busca em se alimentar da palavra de Deus. E, por fim, lembre-se de que a sua vida influencia outros. A fidelidade fortalece as pessoas, mas o seu descuido também pode afetá-las. Então, cuidado com o exemplo que você tem dado. Sim, pastor, eu devo andar temeroso? Não. Se você for constante na palavra de Deus, se você se alimentar dela diariamente, não tem por que você cometer erros. Porque, é claro, vamos cometer erros, mas cada vez mais você está distante do erro, porque você está buscando a verdade e está renovando sua mente. Não quer dizer que, por eu entender, irai-vos, mas não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Não quer dizer que em momentos de desestabilidade, eu não me ire com a minha família ou com os meus filhos e não dê um mau testemunho. Mas a questão é, por buscar e ser renovado a nossa mente, cada vez mais vamos se distanciando disso. Então talvez na sua vida isso seja muito latente. Persevere,
alimente-se da sua doutrina e persevere, exercite-se na piedade, que você vai ver que cada vez mais esses pecados, eles vão sendo enfraquecidos a ponto de você não mais percebê-los na sua caminhada cristã. Então, em tempos de confusão, Deus levanta pessoas que não apenas conhecem a verdade, mas vivem de tal forma que tornam direção para outros. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, meu irmão, que Deus te use poderosamente. Não seja acuado, tendo diante de ti uma verdade que liberta, que te transforma. Exercite-se na piedade, se alimente dela, busque ela dia e de noite. Não permita que ela fique esquecida por um lado. Alimente-se de boas pregações, onde você sabe que o pastor ele é coerente com a palavra de Deus, mas mesmo sendo coerente com a palavra de Deus, acompanhe ela pela palavra de Deus. E assim, que a sua vida seja abundante para a glória de Deus e para a edificação de outros. Que você seja um exemplo e que a sua convicção no Senhor não salve somente a si de falsos ensinos, de coisas que Satanás tenta trazer sobre sua mente e paralisar a sua vida, mas que você também possa salvar outros com essa convicção da verdade. Então que assim como um jovem Timóteo, naquela época, recebeu um desafio tão nobre, você também compreenda que esse desafio é para você. Exercite-se na piedade, seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e principalmente na pureza. Deus abençoe sua vida. Quero orar por você. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor trazer convicções sobre o nosso coração. Deus, como embaixadores do Senhor, como ministros do Senhor, como aqueles, ó Pai, que temos o Senhor à frente, que a gente não venha se intimidar, que a gente não venha ser paralisado, ou que a nossa mente não venha se tornar cauterizada, ó Pai, por não exercitarmos a nossa fé na Sua palavra, mas que a gente venha buscar, ó Deus, cuidar de nós mesmos, ó Pai, e da doutrina do Senhor, para que essa doutrina, ó Pai, para que essa palavra, ela transforme a nossa vida de forma saudável e coerente com aquilo que o Senhor nos deixou, mas que também a gente possa ser um instrumento de cura, de renovação e de transformação nesse mundo, ó Deus. Pai, levanta essa igreja, ó Deus, fortalece nossos irmãos e que diante de tantos desafios a gente possua olhos fixos no Senhor, ó Pai, e persevere até o fim. É isso que te agradecemos. Obrigado pela salvação que temos no Senhor. Obrigado pela convicção da vida eterna, que embora esse mundo, ó Pai, ele se destrua, embora esse mundo ele vá de mal a pior, ó Pai, Pai, temos uma rica esperança, abundante no Senhor, mas que nesse mundo, ó Pai, possamos também colher, ó Pai, e mostrar ao Senhor, apresentar ao Senhor os primeiros frutos, ó Pai, da nossa convicção, do exemplo e daquilo que vem do Senhor, ó Pai, que a gente possa evidenciar a glória do Senhor sobre aqueles que ainda não a conhecem, ó Pai. É isso que eu te peço, grato, ó Pai, por mais a oportunidade de se alimentar da Sua palavra e também de derramá-la sobre outros, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo.